Então vamos Esta lá, conferência será gravada agora. boa noite, né? Agradecer o convite do Vinícius, é uma parceria bem antiga, né? Sempre a gente já fala muito em Ceará Físio, fala em Carla, já viajei muito com o Vinícius, com cursos em Teresina, Campina Grande, né? Um monte de canto aí, né? Com esses cursos na área de dermato. Já estou vendo um monte de nomezinho conhecido, Sônia, né? Tainara, que trabalha comigo, Sandy, né? E vamos falar um pouquinho sobre acne, tá? Na verdade, quando o Vinícius falou, eu falei, não, esse tema é um tema que eu sempre gosto de abordar, e aí eu quis modificar um pouquinho a metodologia para não ficar a mesma coisa que os alunos já conhecem em relação às minhas aulas, né? Então eu fiz alguma coisa diferenciada, pegando um pouco do que tem de estudos mais recentes, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre acne. Selecionei alguns recursos que a gente pode utilizar para que ao final vocês consigam ter uma base para poder trabalhar ou agregar mais conhecimento para a vivência de vocês. Eu sei que aqui tem muita gente já que trabalha na área, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode colocar para poder, né, acrescentar um pouquinho mais no conhecimento, tá? Então, falar um pouco sobre acne, como o Vinícius falou, né? É um tema que eu gosto muito. Eu sempre digo que é um tema antigo, mas ao mesmo tempo é um tema muito atual, porque a gente está sempre tendo pacientes com acne. Uma das queixas principais que vem aos consultórios é a acne, né? Tanto a acne inflamatória como a sequela da acne. Então, a acne ela vai estar sempre presente na vivência clínica, né? Da área da dermato, na área da estética, de uma forma geral, tá? Passa para mim, Vinícius, por favor. Tá, então a gente sempre fala que a acne é uma doença crônica, né? Ou seja, é uma doença, tá? É uma doença que vai estar sempre tendo alguma recidivância. Tive acne na adolescência, eu vou ter algum episódio de acne durante o processo da minha vida, tá? Então ela vai estar sempre cronificando. Ela pode passar uma época latente e ela pode ter alguns momentos, alguns picos durante o período da nossa vida. Tem muitos fatores que podem desencadear. Eu selecionei aqui alguns para a gente falar um pouquinho, tá? Mas a gente fala que até hoje ela é multifatorial. Você, às vezes a pessoa não se enquadra em alguns fatores específicos, mas pode se enquadrar em determinados que podem desencadear o processo acneico. E ela caracteriza-se por uma inflamação na unidade pilosebácea, né? Que é aquela unidade onde eu vou ter uma glândula sebácea, né, ligada ao folículo piloso, e vou ter todo um processo de exacerbação de uma bactéria que a gente vai falar um pouco mais à frente, dando início ao processo inflamatório e uma cascata de mecanismos, de fenômenos que vão desencadear esse processo acneico. Pode passar, Vinícius, por favor. Então, aqui entre as causas principais que eu sempre falo, né? Então, o sol, né? A radiação solar, ela tem uma ação agressiva na pele e a pele, como resposta, vai produzir mais sebo, tá? Então, a gente sempre fala que quem tem pele lipídica, né? Quem tem pele oleosa, quando se expõe ao sol, vai ter um aumento dessa secreção sebácea, um aumento dessa oleosidade, né? Na região facial, principalmente. A parte genética também é uma parte que vai ter um fator bem desencadeante também. Então, geralmente, vem da alimentação, a forma como você é criado, o próprio gene já vem com essas informações. Então, geralmente, as mães que tiveram acne, os filhos vão ter, ou algum parente mais próximo. Em relação à parte emocional, eu sempre falo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente também, tá? E eu sempre digo, quando a gente foi embrião, o folheto embrionário que deu origem à pele é o mesmo que deu origem ao sistema nervoso. Então a gente tem uma ligação muito grande entre o que a gente sente e o que a gente exacerba na pele, tá? Então a gente vê patologias como psoríase, por exemplo, dermatite. E quando você está num grau elevado de estresse, você vai ter o quê? Descamações ou episódios dessa patologia. Então, sempre a pele vai estar muito ligada ao que a gente está pensando. A gente vai falar um pouquinho à frente. Já o estresse, né, do momento que a gente está vivendo, já é um fator que pode sim desencadear acne em pessoas que nunca tiveram ou em quem já teve e estava bem controlado, vai ter essa exacerbação justamente por conta do processo de estresse, tá? Os hormônios estrógenos, por conta dos hormônios da adolescência, também são fatores que vão desencadear esse processo acneico. E também em relação à maquiagem, né? As pessoas tendem a compartilhar pincéis,
a usar maquiagens muito oleosas também, a usar maquiagens que causam oclusão, né? Então, uma das principais causas, né, da acne, a principal causa é a bactéria, e a bactéria, ela é uma bactéria anaeróbica, que a gente vai falar também um pouquinho mais à frente, e quanto mais eu ocluo a pele, mais eu vou estar proliferando essa bactéria. Ela precisa realmente de um ambiente sem ar. Então, geralmente as pessoas, quando têm acne, elas querem cobrir aquela região. Então, elas usam muita maquiagem, e essa maquiagem acaba fazendo essa oclusão, onde eu vou ter essa ativação da bactéria, tá? Pode passar, Vinícius, por favor. Vai passar. Então, como eu falei, eu selecionei aqui alguns fatores que podem vir, né, a desencadear. Então, um deles é o estresse, tá? Então, a gente fala, como eu já falei agora há pouco, que a pele é um receptor imediato do estresse, tá? Então, esse estresse, ele vai ocasionar processos, respostas inflamatórias. Geralmente, as pessoas, quando têm algum tipo de estresse, elas vão liberar hormônios, e o principal hormônio liberado é o hormônio que vai estar atuando, né, corticotropina, tá? Esse hormônio, ele é um hormônio que vai atuar justamente na lipogênese, ou seja, na produção de gordura, e vai atuar no sebo, tá? Lá nas minhas glândulas que vão produzir mais sebo. Então, quanto mais eu estou estressada, mais eu vou estimular esse hormônio, mais eu vou estimular a produção de gordura, mais eu vou estimular a minha oleosidade. E dentre os fatores também, além disso, além da gordura, vai também liberar processos, né, inflamatórios. Então, a gente vai ter muita citocina pró-inflamatória, que vai ocasionar justamente o quê? Processos inflamatórios são decorrentes do processo acneico. Então, eu posso ter inicialmente uma acne sem processo inflamatório, que ela pode desencadear e pode evoluir para um processo inflamatório por conta dessa cascata de fenômenos que ocorrem. Tá? Então, hoje, a gente, como eu falei, a gente está no momento de estresse muito elevado. Então, muitas pessoas estão se queixando justamente disso, de pacientes, né, de parentes que estão desencadeando o processo acneico, e mesmo fazendo uso de medicamentos, fazendo uso de higienizantes adequados, a pele está exacerbando por conta dessa parte estressante. Então, o que a gente sempre fala é tentar de uma forma, né, o que é complicado nesse momento, mas tentar realmente controlar esse estresse para que a partir daí a gente consiga ter um controle da liberação desse hormônio. Controlando esse hormônio, a gente vai ter um controle na cascata que vai desencadear todo esse processo de gordura, desse processo de parte inflamatória. Pode passar, Vinícius, por favor. Aqui tem um estudo falando em relação à alimentação, tá? Eu sempre falo, né? Muitas pessoas que já fizeram curso comigo sabem que eu falo muito em relação à ingestão do leite, né? Então, o que a gente pode observar? O nome da bactéria, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também, que é Propionibacterium acnes, que é a família, né, e eu vou ter uma espécie que agora é a Cutibacterium acnes, que é a bactéria que hoje se observou, né, já de uns 3, 4 anos para cá, que é a bactéria que está presente na pele. E essa bactéria, ela é da família da Propionium, e esse nome Propionibacterium acnes vem oriundo do ácido propiônico, que é um ácido que está aqui, ele vai estar presente no leite no momento em que a vaca está produzindo o leite. Então, quando ela produz o leite, eu sempre falo, o ato dela ruminar, ela vai estar produzindo ácido propiônico, e esse ácido propiônico vai diretamente para o leite. Então, quando a gente toma esse leite, a gente já toma esse leite com a bactéria que já vai estar dando um estímulo para a bactéria que a gente já tem na nossa pele, tá? Então, a gente fala muito sobre isso. Então, eu vi esse estudo, né, de 2015, evidenciando justamente a ingestão de produtos lácteos em relação à acne. E que, independente da faixa etária, ele vai ter, sim, um processo de estímulo do processo acneico, tá? Aqui fizeram um estudo comparativo, né, com o leite e com o sorvete, e viu também o risco que tem do processo acneico em relação a isso. Então, a gente sempre orienta o nosso paciente, a gente tem que ter um cuidado de tratá-lo, porque eu sempre falo, a gente cuida do nosso paciente 1 hora, 1 hora e meia, ele vai passar uma semana sem vir, 15 dias, então o período que ele vai ficar sem ter contato com a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Como é que ele se alimenta,
né, que tipo de alimento, né, que ele vai estar ingerindo, como é que é o padrão de estresse, o padrão de vida dele, como é o processo de higienização dessa pele. Então, tudo que ele vai estar usando também, todo um processo que é algo bem complexo, mesmo que a gente tem que estar orientando bastante. Então, para a gente ter uma efetividade, uma eficiência, né, dos nossos protocolos, digamos assim, dos nossos procedimentos, a gente tem que ter toda uma ação bem complexa para poder a gente ter um resultado legal. Senão, a gente, por mais que a gente utilize produtos adequados, produtos muito bons, de tecnologia de ponta, recursos eletroterápicos de ponta, se a pessoa não tiver um acompanhamento alimentar, principalmente em relação à higiene própria, higiene pessoal, a gente não vai conseguir ter um resultado legal. Então, uma coisa que é sempre importante, observar esse tipo de alimentação. A gente não vai estar dizendo o que tem que alimentar, mas falar quais são os riscos que tem em relação à ingestão excessiva de leite, tá? Pode passar, Vinícius. Aqui falando ainda do leite, né? Então, o leite, por que eu falo muito do leite? Porque geralmente o jovem, né, o adolescente, ele toma muito leite com achocolatado, ou seja, gordura do achocolatado com o leite. Aí já vem o açúcar do achocolatado. Então, um dos estudos que tem também, eu selecionei aqui 2 estudos falando justamente o quê? Em relação à insulina, à glicemia, tá? Que a gente vai ter o aumento da nossa glicemia, que vai estar estimulando um fator de crescimento insulínico, tá? E esse fator de crescimento também a insulina, ela também é um fator que vai estimular processos inflamatórios e processos a nível de sebogênese, ou seja, gordura e inflamação. Então, quanto menos eu for estar ingerindo açúcar, menos eu vou estar estimulando a minha insulina, menos eu vou estar promovendo esse processo inflamatório, essa cascata. Então, o leite, né, com o açúcar também, ele tem que ter realmente esse cuidado mais específico, tá? Reduzir a ingestão de leite, reduzir a ingestão de açúcar, para que a gente não tenha nenhum tipo de estímulo a nível de processo, né, de fator de crescimento insulínico, tá? Tem muito estudo legal falando justamente dos fatores de crescimento que a gente pode estar utilizando, até mesmo associando com o microagulhamento, por exemplo, tá? E um deles vai atuar justamente nesse processo, tá? De evitar iogurte também, Bianca, tá? Nesse estudo que eu citei aí, o iogurte não teve tanto resultado como o sorvete, tá? Mas por quê? Se a gente for analisar um pouquinho. Porque o iogurte, às vezes, não tem tanto açúcar quanto o sorvete tem, né? Então, o sorvete já vai ter o açúcar, né? Que já vai ter essa ação em cima da insulina, como vai ter também o próprio ácido propiônico, tá? Então, realmente a gente tem que observar isso em relação aos nossos pacientes. Ingestão de açúcar, ingestão de leite, né, ingestão de gordura. São, né, uma tríade que a gente tem que controlar para poder realmente não exacerbar esse processo inflamatório, exacerbar esse processo de liberação, né, de produção de sebo em excesso. Lembrando que a gente tem, sim, que ter uma oleosidade, a nossa pele ela tem o nosso manto hidrolipídico, que tem que estar controlado, eu tenho que ter um equilíbrio entre a quantidade de sebo, de gordura e ácidos graxos e lipídios com a quantidade de água nesse manto hidrolipídico. Eu tenho que ter cuidado de não higienizar excessivamente essa pele, que é o que muita gente faz, né? Geralmente o adolescente que não tem um certo conhecimento, ele limpa muito, higieniza muito o rosto para tirar a oleosidade e a pele fica altamente desidratada. Pele desidratada é pele que não consegue ser permeável, então não consigo ter um resultado interessante. Então a gente tem que orientar, tudo é questão de orientação. Orientar os nossos pacientes, tá? A terem todo um cuidado com essa higienização e com essa parte da alimentação. Vou falar um pouco mais à frente em relação à higienização também. Pode passar, Vinícius. Aqui falando um pouquinho da fisiopatologia, não sei se vai dar para passar o vídeo. Clica em cima, Vinícius, tem um videozinho, não sei se vai dar para todo mundo ver. Né? Esse vídeo eu sempre mostro, né? Então nós temos uma pele normal, tá? Onde eu vou ter toda uma produção de sebo, tá lentinho. Pronto, eu vou ter uma produção de sebo em quantidades normais, né?
que vai passar pelo folículo, vai subir pelos ductos e vai para a parte externa da pele, onde eu tenho essa oleosidade normal. No processo acneico, eu já vou ter uma exacerbação, né, desse folículo, que a gente vai mostrar aqui agora. Então, eu vou ter todo um processo de aumento da minha produção de sebo, tá? Aí a gente já vê o processo inflamatório. Esse sebo começa a dilatar em excesso, né, a ser produzido em excesso, tá? Com isso, ele vai para os ductos de uma forma dilatadora, então ele vai dilatando esses ductos, tá? Produzindo o que a gente chama de comedão, que a gente vai falar um pouquinho, os comedões abertos, fechados. Esses comedões, eles vão, em alguns momentos, eles podem se romper, e aí eu vou ter uma proliferação bacteriana, né? A bactéria, ela se alimenta de gordura. Então, quanto mais gordura tiver, mais ela vai estar se alimentando. Então, a gente vai ter um processo todo né, infeccioso naquela região, e eu vou ter como resposta a pústula, que é justamente aquele pus característico da acne inflamatória. A pele vai ter como resposta mediadores químicos para tentar controlar esse processo inflamatório, é onde eu vou ter essa ruptura da pústula, e eu vou ter como resposta, dependendo, né, desse processo ficar o tempo todo acontecendo, eu vou ter uma cicatrização nessa pele. A pele vai ter o quê? Toda uma alteração na sua morfologia. E aí eu vou ter o que a gente chama de cicatrizes, que podem ser atróficas ou hipertróficas, né? Geralmente a cicatriz acneica ela é atrófica, então a gente consegue ter resultados legais para quem já, né, já trabalha aqui há muito tempo, dentre outras coisas, com o microagulhamento, que vai ter toda uma melhora desse processo para tentar normalizar esse padrão que ficou de invaginação da pele por conta desse tracionamento e desse processo que a gente falou aí, tá? Pode passar, Vinícius. Aqui falando um pouco da bactéria, né, como eu já falei, então a Cutibacterium acnes, ela é uma bactéria da família da Propionibacterium acnes, né, então ela tem as mesmas características da família, então é uma bactéria anaeróbica, uma bactéria gram-positiva, e que vai estar presente na pele, tá, e vai ser alimentar de ácido graxo, de gordura que a gente tem na nossa pele, tá, então quanto mais a gente se alimenta de gordura, mas a gente vai ter uma manifestação dessa bactéria. Todos nós temos, mas só alguns vão conseguir manifestar a doença e outros não, por conta dos fatores que nós já falamos também, tá? Como eu já falei também, a bactéria ela é anaeróbica, então a gente tem que ter cuidado para quando for trabalhar com esses pacientes, como eu já falei, que tem o hábito de querer cobrir essa pele para poder camuflar, tá? Então uma coisa que eu oriento bastante, se for para cobrir, para camuflar, que camufle, que cubra com produtos que já tenham ativos para controlar a bactéria, tá? Então, por exemplo, a gente tem hoje bases, né, bases protetores com base ou bases que já têm ativos, como o zinco, por exemplo, que vai estar atuando justamente no controle dessa bactéria. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma pele coberta com ativos específicos tratando aquele problema. E aí sim eu vou ter uma melhora considerável dessa pele. Tá? Eu não posso cobrir com um pó normal ou uma base normal, que geralmente o veículo vai ser um veículo mais gorduroso, e aí eu vou ter como resposta mais exacerbação desse processo acneico. Então, bases que tenham ativos, como o zinco, por exemplo, né, ou como, por exemplo, também a gente pode trabalhar com a melaleuca, que eu também vou falar um pouco mais à frente, que vai ter uma ação antibiótica, uma ação em cima dessa bactéria, tá? Opções como produtos Sanji. Se for de produtos, tem várias linhas, né, de dermocosméticos que trabalham, né, com foco principal na acne. A gente sabe que a acne, como eu falei no comecinho, ela é uma patologia que está muito comum, muito presente, né? Então, a maioria, praticamente todos os dermocosméticos hoje, a gente tem ativos específicos para isso, né? Então, tem linhas específicas para isso. Então, a gente tem, por exemplo, a Adicos, que tem uma linha, tem uma loção secativa muito interessante, tem gluconolactona, lactobiônico na composição. A gente tem uma linha de melaleuca de tea tree, que é da Lavertuan, também específica para pele acneica. A gente tem uma linha no comércio, no mercado da BioAge também,
específica para pele acneica, também com ativos mais naturais, também com ativos hidratantes na composição. Temos a Farmavic, a farmácia de manipulação, que tem uma loção secativa, que tem, por exemplo, uma bruma, que eles chamam até de névoa, que é uma espécie de um produto em spray, que tem probióticos, que é bem interessante também estar trabalhando para controlar esse processo da bactéria. Então, a gente tem uma gama de produtos hoje nas linhas de dermocosméticos que conseguem controlar com eficácia, sim, essa bactéria, tá? Então, vai depender muito do que você já usa ou de outros que você queira trabalhar. Vai depender muito, Sandy, a linha depende, às vezes, muito também das características daquele paciente. Às vezes, você pode usar um produto, uma linha específica, que você não viu um resultado tão legal, mas a condição daquele paciente não foi favorável para aquilo ali. Então, como eu sempre falo, o tratamento ele é um tratamento individualizado. E que eu sempre falo nas minhas aulas. Eu não gosto de protocolo fechado, né, de kit fechado. Eu gosto de produtos específicos de cada linha, porque aí tem como a gente fazer, eu até falo uma alquimia, misturar uma coisa com a outra, e aí a gente vai ter, sim, várias opções. Então, tudo é questão de avaliar, tá? Então, a gente pode pegar um sabonete com ácido glicólico de uma linha, uma loção secativa de outra, uma máscara secativa. Então, tem várias linhas que você pode estar trabalhando, que você pode ter um resultado legal para isso, tá? Então, vai depender muito também do que o paciente fez, né? Às vezes a gente usa um recurso muito legal no consultório, indica um home care para ele, mas ele às vezes não usa aquele home care de uma forma adequada, às vezes ele não faz um controle, né, como a gente falou no comecinho aqui, da higienização correta, não se alimenta adequadamente, tem alterações hormonais, então tem vários fatores que podem não ter uma melhora no quadro, né? Às vezes você pode estar com um recurso muito bom, mas a melhora é justamente porque o paciente não colabora, tá? Então a gente tem sempre que perguntar. Eu sempre falo a importância de um termo de responsabilidade, de você orientar o paciente aos cuidados que ele deve adotar, né, quando ele está em tratamento, o que pode acontecer caso ele não siga aquelas orientações, para que a gente coloque um pouco em cima dele também a responsabilidade do resultado. Porque a gente sempre fala, olha, eu estou usando um recurso muito bom, produtos eficazes, eficientes, mas também tem que fazer a sua parte. Então, a gente tem que realmente colocar um pouco para ele a responsabilidade dos resultados, tá? Não deu para ver o resto da pergunta. Deixa eu clicar aqui. Pois é, essa história do creme Nivea, né? Muita gente fala isso, né? O creme Nivea, ele é um creme que ele é muito específico, ele tem muita gordura, né? Muito óleo na composição. A gente fala muito isso, a gente fala, tem um poder de hidratação, ele tem um poder de oclusão, tá? Ele não tem poder de hidratação. O que pode acontecer? Eu posso ter uma pele hidratada e aquela oclusão manter aquela pele hidratada, mas a quantidade de óleo que tem no produto vai aumentar a oleosidade na minha pele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso que os pacientes a gente estão utilizando. Então é bom sempre perguntar, pedir para mandar o produto que usa, manda a foto, manda a composição para ver realmente o que está usando. E o adequado é o quê? É você realmente orientá-lo a utilizar produtos específicos dali que você está trabalhando, tá? Que ele esqueça o que ele já usa e comece a utilizar o que você está orientando para ele. E aí você vai ter um resultado bem melhor, tá? Em relação a isso, certo? Passa para mim, Vinícius, por favor. Pronto. Aqui os tipos de acne, né? Que a gente sempre sabe, né? O processo, né? Acne grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, inflamatória e não inflamatória, né? Então a gente tem que observar também como é que essa pele está, né? Qual é o estado, né, que essa pele se encontra. Muita pele a gente tem que observar também se aquele processo inflamatório está muito exacerbado, para a gente não fazer nenhum tipo de manipulação naquela pele para não aumentar esse processo inflamatório. Então, não é o paciente geralmente ele quer que você faça logo uma limpeza de pele. Então, você tem que orientá-lo que ele tem que ter paciência. O paciente tem que ser paciente, né, para poder realmente esperar ter um resultado legal, tá? Então a gente sempre observa como é que está,
já vai orientando a fazer o uso do home care com produtos específicos para controlar essa oleosidade. E além do que a gente vai estar trabalhando também em cabine, para que a gente também não faça manipulações para aumentar esse processo, né, esse processo inflamatório, tá? Passa, por favor, Vinícius. E aqui, antes de falar um pouquinho dos recursos, né? Pode voltar um pouquinho, Vinícius. Antes de falar um pouquinho dos recursos, uma coisa que eu acho interessante, tá? A gente tem a classificação da acne inflamatória e não inflamatória, tá? A não inflamatória é aquela que, né, a gente vai ver só mesmo os comedõezinhos, comedões abertos ou com comedões fechados, que a gente não percebe processo inflamatório em hipótese alguma, tá? O que muitas pessoas se confundem com os microcomedões, né? O que são microcomedões? São espessamentos que a gente tem na nossa pele, tá? Geralmente região frontal, em alguns casos, região mentoniana, né? Em alguns casos, região zigomática, mas geralmente é mento, nariz e região frontal, onde eu vou ter esse espessamento da pele. Não vou ter ausência, vou ter aumento considerável de óleo naquela pele, mas não vou ter nenhum tipo de processo que eu vou ter que fazer extrações, tá? O que a pessoa geralmente faz? Né? Eu já recebi muitas fotos de alunos, né, com pacientes dessa forma. Tem o hábito de ficar fazendo extração nessas regiões, só que não tem sebo naquele local, tá? Ele tem só um espessamento da pele, tá? Ele tem uma oleosidade, mas dentro não vai ter sebo. Então, muitas pessoas usam agulha para furar, machucam demais aquela pele, lesionam, e eu vou ter como resposta, dependendo da pele, uma hiperpigmentação, tá? Então, tem que observar. Essa pele tem microcomedão, que é aquele espessamento, né? Se tiver que microcomedão, tem que trabalhar o quê? Com esfoliações químicas, físicas, mecânicas, para tentar reduzir aquela espessura da pele, tá? E não fazer extrações, como muitas pessoas fazem. Eu recebi no final do ano uma foto de uma aluna que relatou justamente isso. Ela fez a limpeza de pele numa adolescente, né? A menina realmente a paciente tinha muita acne na região de zigomático e tudo, mas tinha microcomedões aqui. E aí a profissional, né, fez muitas extrações. Só que aqui eram microcomedões, então não era para fazer furar, extrair de forma como foi feita. E aí o que aconteceu? Causou um processo inflamatório, criou uma casquinha, né, processo de reparação, e aí começou a hiperpigmentar. E aí a menina ficou louca, com razão. E aí o que foi que eu orientei? Vamos trabalhar muito com protetor solar, utilizar produtos mais clareadores, tá? Controlar esse processo inflamatório para que a gente não tenha essa hiperpigmentação. E aí, umas semanas depois, a profissional mandou a foto e ficou tranquilo. A pele da menina normalizou e não teve hiperpigmentação como sequela, né? Só que dependendo do fototipo, a gente pode não ter essa sorte, tá? Então, se for um fototipo mais alto, se eu agredir essa pele, eu vou ter mais produção de melanina. E aí, com isso, eu vou ter o quê? Uma hiperpigmentação. Pode acontecer uma hiperpigmentação pós-inflamatória. E aí, dessa forma, eu vou ter o quê? Uma mancha, que é muito mais difícil de tratar, né? Então, o que a gente puder fazer para evitar, para controlar esse processo, né, de hiperpigmentação, melhor, tá? Então, a avaliação, que eu sempre falo, a avaliação, ela é fundamental, tá? Muitas vezes falam assim, eu prefiro fazer logo um procedimento, mas se não avalia, você não vai ter um resultado legal. Então, avalia o paciente, veja as condições dele. A sua avaliação dura 1 hora, em 1 hora você vai conseguir fazer uma avaliação, coletar bem as informações, orientar quanto ao home care, orientar quanto a tudo que a pessoa vai ter que fazer, né, desses cuidados domiciliares, prescrever algum tipo de recurso que ela possa estar utilizando também, e aí você vai ter um resultado muito melhor, tá? Então, a avaliação ela é primordial. Tem realmente que a gente investir em tempo para avaliar a paciente. Tanto que eu sempre falo que a gente nunca deve deixar de cobrar por uma avaliação, né? A gente investe um tempo, investe em estudo, investe um tempo para fazer aquela avaliação, e as pessoas às vezes falam assim, eu vou pensar, vou conversar com meu marido, vou ver o que eu vou fazer, e às vezes a pessoa vai embora, e você teve aquele tempo todo
né, na avaliação, falou, 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 e a pessoa ainda vai pensar. Então, o que geralmente eu oriento? Eu falo que a avaliação ela é gratuita, caso a pessoa feche um procedimento, tá? Caso ela não feche, eu cobro pela avaliação, tá? Eu sugiro cobrar pela avaliação. E aí a pessoa vai sabendo que vai ter que pagar ou pela avaliação ou fazer, ou fechar, né? O que a gente chama de pacote, que eu não gosto desse nome, mas fechar um plano de atendimento que vocês vão fazer com ela. E aí vocês conseguem valorizar mais o trabalho de vocês, tá? Ao mesmo tempo que vocês também vão conseguir fazer com que as pessoas valorizem também mais esse trabalho, tá? Vamos falar agora de alguns recursos terapêuticos, tá? Então, eu selecionei aqui alguns, eu acho que foram 3, que a gente pode utilizar em relação à eletroterapia. Então, selecionei eletroterapia, pode passar, não tem problema não. Eletroterapia é a parte de cosmetologia, que eu sempre falo, dos princípios ativos, né? Que a gente tem que estar sempre trabalhando com isso. Então, eu sempre gosto de estar associando a parte de recurso eletroterápico, eletrotermofototerápico, com recurso cosmetológico, né? Então, sempre um trabalhando com o outro. Carla, mas eu não tenho condições de comprar um equipamento. A gente tem hoje no mercado, como eu já falei aqui, linhas de dermocosméticos que são excelentes, que atuam como alguns recursos eletroterápicos. Mas quem puder dispor de equipamento, melhor ainda, tá? Então, o primeiro recurso que a gente sabe que não pode faltar nunca é a alta frequência, né? Que geralmente quem trabalha na estética, na dermata, a primeira coisa que compra é a alta frequência, né? Porque vai ter um resultado muito legal, porque é aquele que vai dar o glamourzinho do final da sua limpeza de pele, né? E a gente sabe hoje que a alta frequência, né, é uma corrente alternada, que tem uma liberação de gás, né? Tem gases que liberam em contato com o oxigênio que está presente no ar, ele vai liberar o ozônio. A gente sabe agora que o ozônio está na moda, né? Ozonioterapia, né? Tá todo mundo falando muito dos recursos da ozonioterapia, da eficácia. A gente teve uma palestra semana passada num simpósio da Ateneu sobre ozônio, que todo mundo ficou encantado com os efeitos da ozonioterapia. E o ozônio, ele é um recurso, sim, muito legal, muito eficiente, muito efetivo, porque ele vai ter essa liberação, né? Ele vai ter esse contato de dificultar a proliferação bacteriana, tá? Como o ar, ele vai ficar, o ambiente vai ficar completamente impróprio para que essa bactéria consiga proliferar, tá? E com isso eu vou ter o quê? Eu vou ter um controle bacteriológico daquela região, tá? Então, a alta frequência, ela tem essa função bem interessante. Uma coisa que a gente tem que falar, que eu coloquei aí, em contato com a superfície da pele. Então, muitas pessoas ainda hoje fazem a aplicação da alta frequência por cima de gaze, tá? Por cima de gaze você está esterilizando, que eu falo, esterilizando a gaze e não a pele. O contato da liberação do gás é em contato com a pele, com a superfície da pele, tá? Então, tem gente que fala assim, porque eu prefiro, porque desliza melhor. Se você tracionar a pele, você consegue deslizar tranquilamente o equipamento, o eletrodo de alta frequência, sem precisar de uma gaze, por exemplo, tá? Então, quem faz uso da gaze, é interessante que passe a não utilizar mais, justamente porque vai reduzir bastante a efetividade do ozônio liberado, né? Quando a gente tem um contato com a pele, tá? Então, a gente tem muito estudo, né? Então, eu coloquei aqui no estudo de 2016, mas tem muito estudo já até mais recente, mostrando justamente essa ação eficaz que a alta frequência tem e que mesmo sendo um recurso muito antigo, um recurso bem barato, digamos assim, ele é um recurso que tem realmente, sim, a sua excelência no seu atendimento, a excelência no seu resultado. Então, a gente consegue ter um resultado bem legal com a utilização da alta frequência. Então, imagine você com uma alta frequência, orientando o paciente a se alimentar sem ingestão de açúcar em excesso, sem se alimentar com excessivamente de leite, tentando controlar um pouco o estresse, né? Tentando higienizar bem essa pele, controlando, colocando uma base ou algum tipo de produto na pele que tem ativos que são
efetivos para o controle da bactéria, você vai ter um resultado muito legal. Tá? Então, precisa ter um recurso etoterápico caro para você ter um resultado interessante. Então, tudo é um compilado de coisas que vocês podem estar associando para ter um resultado bem interessante, tá? Pode passar, Vinícius. O outro recurso é a fototerapia, né? Então, eu selecionei aqui LED azul, laser vermelho e infravermelho. Então, o LED azul, ele tem uma ação a nível de extrato córneo, né? Isso aqui é através dos estudos já de 2018, tá? Ele vai ter uma ação a nível de bactéria, porque ele vai atuar, né, nos cromóforos que nós temos, né, na nossa pele. O principal cromóforo é a melanina, mas a gente tem outros cromóforos também. Então, ele vai estar atuando em cima dessa região, tá? Daquele processo acneico que vai controlar essa bactéria, tornando também aquele ambiente inapropriado para a sua proliferação, tá? Durante muito tempo falou do LED azul como uma ação hidratante, né? Já foi comprovado que não tem ação hidratante do LED azul, que a ação do LED azul realmente é uma ação, né, bactericida, tá? Além disso, né, além dele ter, pode ser associado sim, Bianca, sem problema nenhum. Você tendo os dois, melhor ainda, tá? Pode associar alta frequência com LED azul sem problema, tá? Além de atuar nessa parte da bactéria, né, ela vai ter também ação por conta do comprimento de onda lá na porfirina, que também vão ser o quê? Estruturas que vão estar presentes na bactéria também, tá? Que vão estar presentes no ambiente onde vai ter essa proliferação bacteriana. E aí eu vou ter o quê? Vou ter toda uma formação de oxigênio naquela região, lembrando que a bactéria é anaeróbica, então eu vou ter produção de oxigênio naquele local, consequentemente eu vou deixar aquele ambiente inapropriado para a proliferação bacteriana. Tá? Então a fototerapia, o LED azul, tem sim seu resultado interessante no tratamento para acne. Pode passar, Vinícius, por favor. Aqui o laser vermelho e o infravermelho, ambos vão atuar no extrato córneo, na epiderme, derme, né, derme reticular, papilar. O infravermelho vai atuar ainda também em tecido adiposo, tá? E ambos vão ter ação como biomoduladores, tá? O que seria isso? Eles vão estar atuando, observando o que tem de anormal, sim, anti-inflamatório. Vão ver o que tem de anormal naquela região e vão controlar, tá? Eu sempre falo que é como se fosse similar a um ronda. Ele vai estar ali rondando aquele ambiente para observar o que tem de errado e vai tentar controlar essa ação que está ali de forma além do normal. Então, ele vai controlar processo inflamatório, além disso, também tem ação a nível, né, de analgesia e acelera também o processo de reparação tecidual. Então, é muito utilizado também para tratamentos de úlceras de pressão, úlceras por pressão e reparação tecidual também, como, por exemplo, você tem um processo acneico, né, então tem pústulas, tem pápulas, romperam, ficaram aquelas cicatrizes ali ainda em processo, né, de reparação, ele vai atuar também, atuando com uma reparação tecidual para controlar bem aquela pele, tá? Tentando normalizar para que volte às condições normais da pele. Tudo isso através de biomoduladores e bioestimuladores. Mediadores químicos, tá? Eles vão estar produzindo, liberando esses mediadores químicos. Pode passar, Vinícius. O outro recurso que eu coloco muito também, que pouca gente usa, tá? É a microcorrente. A microcorrente, a gente diz que ela tem uma chamada capacitância elétrica. É a única corrente similar à corrente que nós temos no nosso corpo, tá? Então, a gente tem correntes por conta da carga de íons que nós temos no nosso organismo. Tem gente que pega numa maçaneta e leva choque, porque é corrente que nós temos, tá? E a microcorrente é o único equipamento que consegue fazer essa capacitância elétrica, você consegue observar o que tem de anormal naquela pele e consegue equilibrar aquilo ali através de quê? Síntese de ATP. Ele aumenta a produção de ATP. Vai lá a nível mitocondrial, vai dando energia para aquela célula para tentar reparar todo aquele processo. Então, ele vai ter uma ação reparadora, né, a nível mitocondrial, dando energia. Se eu tenho energia, eu consigo trabalhar de forma eficaz. Então, ele vai ter uma ação
como consequência bactericida, vasodilatadora, vai melhorar a oxigenação, que é o que a bactéria não quer, oxigênio, e eu consigo ter um resultado bem interessante com a microcorrente. Qual o problema da microcorrente? É uma corrente subsensorial, ninguém sente o que está acontecendo, então acha que é só passar aqueles 2 bastõezinhos, e eu falo, não estou sentindo nada, mas a ação comprovada já em estudos tem muito para comprovar isso, tanto a nível de síntese de colágeno também, como a nível de controle de processos inflamatórios. Então, ai, Carla, eu não tenho alta frequência, minha alta frequência quebrou, tá dando choque, o eletrodo quebrou, utiliza a microcorrente, tá? Então, tem como se trabalhar com ela tranquilamente. Ela consegue mudar de polaridade a cada 3 segundos, então ela tem essa ação de estar controlando, tem resultados muito bons também para pós-operatório, né? Então, você fez uma cirurgia, uma abdominoplastia, por exemplo, deu um seroma, teve um problema em algum ponto, então você consegue melhorar bastante com o uso da microcorrente associado com o laser também, mas ela sozinha já consegue ter um resultado legal. Ela vai ver o que está de errado ali, vai controlar aquela carga que tem naquela região através dos íons positivos e negativos e consegue controlar aquele processo que está em desequilíbrio, tá? Mexeu em alguma coisa aí, Vinícius? Vinícius? Pronto. Tá? Então, pronto. E aí agora vamos falar um pouquinho de ativos, né? Pode passar, Vinícius. Então, a gente tem ativos, né? A gente tem que observar todo o processo, né? O que acontece com a acne, para a partir daí a gente trabalhar com ativos específicos. Hoje, como eu já falei, a gente tem vários dermocosméticos, várias linhas de dermocosméticos que são específicos para a pele acneica, tá? Então, a gente tem que trabalhar com ativos, geralmente eles vão estar em forma de blend, atuando de forma sinérgica, tá? Então, eu vou ter ativos anti-inflamatórios, cicatrizantes, antissépticos e hidratantes, principalmente hidratante. Lembrando que pele oleosa, ela brilha porque ela tem óleo, mas ela é altamente desidratada, tá? Então, as pessoas têm muito esse pensamento errôneo de que a pele é hidratada. Se você não hidratar uma pele acneica, você vai ter dificuldade para remover comedão, vai machucar essa pele e pode causar lesões como hiperpigmentação. Tá? Então a gente fala assim, ai Carla, eu fiz uma limpeza de pele, mas doeu demais, estava muito duro. Por quê? Às vezes a pele estava muito desidratada. Não era adequado fazer um processo de limpeza de pele naquele momento. Então, teria que fazer o que primeiro naquele paciente? Hidratação. É a história da aclimatação. Eu sempre falo que a aclimatação não é só você usar um produto que contenha ácidos para preparar aquela pele, mas é você preparar aquela pele para que ela consiga ter um resultado de acordo com o que você vai fazer mais à frente. Então, atendi aqui a Sônia. A Sônia veio para cá, eu fiz a avaliação na Sônia e vi que a Sônia tem acne. Só que eu percebi que a pele dela está desidratada. Então, o que eu tenho que observar? Eu vou orientar a Sônia a ficar bebendo bastante água. Vou dizer para ela, olha, use um produto que tenha ativos hidratantes na composição. E aí vou estar indicando para ela, para quando ela for vir na próxima semana, na próxima sessão, eu já vou ter uma pele melhor de trabalhar, tá? 2 ativos que eu gosto de falar muito são o ácido hialurônico, que não tem problema com nenhum tipo de pele, tá? E a gluconolactona, tá? Então, a gluconolactona, ela vai ter uma ação específica, tá? De hidratação. Ela consegue também melhorar, em alguns casos, o processo de hiperpigmentação, né? No processo inicial. Então, eu gosto muito de indicar a gluconolactona e o ácido hialurônico, tá? E aí você já consegue ter um resultado bem legal quando a paciente for para você na próxima semana para fazer uma limpeza de pele. Então, a Sônia veio hoje, eu avaliei, não, vem daqui a uma semana, vou indicar para ela, já vendo para ela um produto adequado para que ela fique usando em casa. E aí, quando for na semana que vem que ela voltar, eu já vou ter uma pele muito melhor para trabalhar, tá? Então, a preparação é tudo. Não sei me entender hoje. Gluconolactona e ácido hialurônico para poder, são ativos que eu gosto bastante de trabalhar.
Tem também a aveia coloidal, tem outros aquaporine também, que a gente pode estar trabalhando, tá? Mas eu sempre gosto muito de falar do ácido hialurônico. O ácido hialurônico é biocompatível, tem na nossa pele, no nosso organismo, tá para nas articulações. Então, não tem como você ter uma reação alérgica ou uma reação, qualquer tipo de reação, ao uso do ácido hialurônico. Então, melhor do que ele, só ele, né? Em relação a isso, a não ter risco de ter algum outro tipo de problema, tá? E aí você pode trabalhar utilizando outros recursos também, tá? Pode passar, Vinícius. Aqui eu escolhi alguns, né, para a gente. Só não estou conseguindo ver tudo, Vinícius. Deixa eu ver, só porque tá um tracinho bem na minha frente aqui. E aí fica difícil para eu olhar. Não, volta. Deixa eu só ver. Porque tem um risco bem em cima do que eu vou falar, mas tem problema não. Não, pode passar. É porque tem essa tarja clique para iniciar o controle remoto bem em cima. Pode voltar. Bem em cima de onde eu vou ler. Pode voltar, Vinícius. Pronto. Então, o ácido retinóico, né? Então, é um ativo que é interessante de ser colocado, tá? Derivado do retinol da vitamina A. Muita gente usa muito o ácido retinóico, então ele tem uma ação específica em todo o processo fisiopatológico da acne. Então, ele vai controlar aquele processo de dilatação folicular, então ele vai ter um controle a nível de seborreia, né, de controle de sebo ali, vai ter todo um controle a nível de aumento naquele processo de inflamação e vai ter um controle a nível bacteriano, tá? Então ele consegue ter todo um processo em toda a fisiopatologia dele. Além disso, ele também tem uma ação, como é que eu posso? Queratolítica, tá? Então ele geralmente vai ter uma ação específica descamativa. Então, para aquela pele que já é uma pele espessa com cicatriz acneica, o ácido retinóico ele é bem interessante de trabalhar. Em relação ao ácido retinóico, qual o problema dele? É considerado um medicamento, né? Precisa de uma receita médica, mas aí o que as empresas pensaram? Vamos pensar em alguma coisa, em algum ativo que possa ter a mesma ação. Então, eles fizeram o quê? O duoretinoide, o nanoretinoide, que é justamente o quê? O nanoretinoide, pegaram a vitamina A, pegaram o retinol, sintetizaram em laboratório, mais ou menos assim o processo, e aí o duopil top mesmo. E aí quando ele entra em... Então ele não é considerado medicamento, é considerado dermocosmético, mas quando ele entra na pele, ele vai ter uma ação medicamentosa, digamos assim. E aí eu vou ter uma ação legal da vitamina A, tá? Ele é amarelinho, então muita gente fala, eu vou usar um peeling de ouro, né? Então o peeling de ouro tem esse nome porque tem vitamina A, porque tem ácido retinóico. O duopil, como a Sônia acabou de falar, né? O duopil, que é da Pharmavit, também é amarelinho, né? Também tem nanoretinoide na composição, né? Não é ácido retinóico, mas é nano, tanto que a gente pode comprar sem receita médica, né? Só com certificado, né? Que nós somos profissionais da área. Então tem um resultado bem legal. Vai ter esse processo descamativo, tá? Menos agressivo. E o interessante a gente tem que ter muito cuidado com pele acneica. Pele acneica é uma pele muito reativa. Então, quanto mais agressão eu faço nessa pele, mais eu posso aumentar o processo inflamatório como resposta, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado em utilizar produtos específicos para poder evitar que ocorra uma exacerbação, estou usando muito esse termo, mas essa exacerbação de processo inflamatório, para não ter um aumento disso e causar um efeito rebote no procedimento, tá? Pode passar, Vinícius. O ácido glicólico, né? Eu sempre falo sobre ele, né? Então, derivado da cana-de-açúcar, ele tem um peso molecular baixo, então ele consegue ter uma permeação rápida, tem que ter um certo cuidado com ele, né? Ele é muito utilizado, a gente vê muito nos sabonetes, né? Então, sabonete com alfa-hidroxiácido, sabonete tem, com esse nome tem sabonete com ácido glicólico, então ele é um sabonete, ele é um ativo que está presente em máscaras, né, em sabonetes, em forma de sérum, em forma de mesmo. Fototipo alto não pode. Assim, eu já vi um estudo ano passado, Sônia, de que já estão podendo utilizar, tá? Mas
Como é que a gente pode trabalhar em relação ao glicólico, em relação ao fototipo? Tem uma coisa que eu sempre falo nas aulas em relação ao que eu estou vendo em relação ao fototipo e o que a pessoa realmente se manifesta em relação ao fototipo. Por exemplo, nós temos aquela escala de 1 a 6, os fototipos, né? Onde 1 é aquela pele muito clara, olhos claros, bem louro, que sempre queima, nunca bronzeia, e aí vai até aquela pele bem negra. Só que como a gente tem uma pele muito miscigenada, a gente pode ter um fototipo 3, olhar para a pessoa, ela lê fototipo 3. Mas quando você pergunta para ela às vezes nunca queima, às vezes ela sempre bronzeia. E às vezes você vai observar que ela tem um fototipo não 3, mas um fototipo 4 ou um 5, tá? Falo já já, viu, Bianca? E aí o que pode acontecer? A pessoa ela pode ter aparecer um fototipo, mas ela pode não ter aquele fototipo. Tá? A gente vê muito isso com pessoas que têm peles escuras, fototipos altos, digamos assim, que vão morar em países frios e a pele fica clara. Né? Como é que clareou? Porque não teve o estímulo do sol para estar ali estimulando mais melanina, ou seja, a pele daquela pessoa não é um fototipo tão alto. Então, já tem estudos falando justamente sobre isso, tá? Que a pessoa pode usar, tanto que a gente vê que geralmente o sabonete vem 5, 10%, levinho, tá? Mas assim, eu não indico você pegar o pile mesmo, o ácido glicólico, e aplicar numa pele com fototipo alto, tá? Para não ter o risco de ter algum tipo de problema. Mas pergunta, eu tenho pele clara? Tenho. A família todinha já com fototipo baixo. Então, você pode observar como é que essa pele vai se manifestar. Sempre perguntar como é que essa pele fica quando exposta ao sol, tá? Nunca olhar para aquela parte de cima do fototipo, da cor, né? Olhar sempre como é que essa pele se manifesta à exposição ao sol. Então, sempre aquela história, sempre queima, sempre bronzeia, nunca bronzeia, às vezes queima, às vezes bronzeia. Aquele negócio que a gente tem na escala. E aí você consegue observar bem como é que é essa pele, tá? Então, é assim que a gente consegue escolher os produtos adequados. O que a Bianca estava perguntando agora. Esses produtos, eles ajudam a clarear? Muito sim, tá? O glicólico ele tem um efeito um pouco clareador associado com outros ativos, porque ele vai estar também tendo essa ação um pouco queratolítica, tirando um pouquinho dessa pele. Então, se eu tenho uma pele, a gente percebe muito quando a gente faz esfoliação. Faz esfoliação na mão, você vê logo que a mão clareia. Por quê? Tirou sujidade, tirou aquele extrato córneo que estava ali já desprendendo. Então, você consegue ter um processo de clareamento sim, tá? Pode passar, Vinícius. Vinícius vai controlando o meu tempo, viu? Senão eu falo demais. Outro ativo que tem é o salicílico, né? Então, o salicílico, contraindicação para qual, Sandy? Glicólico? Não. O que a gente fala até hoje, como a própria Sônia falou, em relação ao fototipo, tá? Mas se a gente for observar, a gente compra sabonete com glicólico em todas as empresas de dermocosméticos. E todo mundo usa, tá? O que tem que ter cuidado é realmente com essas máscaras, qual o percentual dessas máscaras, com o que ela vai estar associada, que ativos estão associados nesses produtos, para poder ver o que você pode estar usando, tá? Então, falando aqui do salicílico, né? Então, o salicílico a gente fala que ele é um beta-hidroxiácido, tem essa ação queratolítica, então ele tem um processo de descamação um pouquinho, ele reduz um pouquinho, ele aumenta, na verdade, aquela adesão entre os corneócitos, então no que ele aumenta, ele consegue promover o processo de descamação. Tem um controle muito legal na glândula sebácea, então ele vai ter um controle na atividade seborreica, então para a pele acneica é show. Tem um processo de afinamento, que é esse espessamento também, e vai ter uma ação bactericida, por quê? Porque ele controla a gordura, ele controla a quantidade de óleo que está ali. Se controla óleo, a bactéria alimenta de óleo, de gordura, então eu vou estar controlando também esse processo da bactéria, tá? Então, o salicílico hoje é muito legal, tá? Tem que saber também como utilizá-lo, né? Então, tem gente que tem alergia ao próprio salicílico, né? O AS, não é para utilizar de jeito nenhum, então tem que ver, né? Aquela anamnese que você faz, as alergias que a pessoa tem, para poder realmente
ver se ela pode utilizar ou não. Tem resultados muito legais, tá? Uma coisa que é interessante falar do salicílico, quando a gente fala muito de ácidos, a gente fala, tem que ter cuidado para esse ácido não causar frouxo, não causar frouxo. O salicílico, assim que a gente coloca, ele tem uma permeação rápida também, dura pouquíssimo tempo na pele, né? A gente tem que remover rápido, neutralizar rápido. Então ele fica logo branquinho. Aquele branquinho que ele tá ali não é um frouxo, é a ação dele da precipitação da absorção do ácido na pele. Então, quando ele tá branquinho, você pode. Espera que eu leio já isso aí, Bianca. Você pode fazer o quê? Você pode neutralizar colocar um neutralizante, geralmente bicarbonato de sódio, neutraliza esse salicílico e aí você depois tira o excesso do produto. E ok, não vão ficar desesperados porque a pele ficou branquinha em alguns pontos. Se tiver inflamado, a tendência é aquela pele ficar branquinha mesmo em alguns pontos específicos. Que você não pode deixar além do tempo normal. Causar espessamento. A pele, na verdade, ele vai tirar um pouco, porque assim, é o que eu sempre falo, as pessoas, elas acham que pele, que eu tava falando aqui, que a pele oleosa é aquela pele hidratada, aquela pele que brilha, né, por conta do óleo. Então, quando o salicílico você faz a aplicação dele, a pele realmente ela fica sem oleosidade, em excesso. Então, ela fica sem aquele brilho característico da oleosidade. Então, a pessoa tem o hábito de achar que a pele ficou ressecada, desidratada, seca. Não, ela descamou. No que ela descama, ela realmente vai ter esse processo da pele ficar com menos hidratação naquele local. Por isso a história de você estar sempre hidratando aquela pele durante os procedimentos, tá? Sabendo utilizá-lo é tranquilo, tá? Não precisa ter trauma, Sandy. É só a maneira como se trabalha com ele, né? Que a gente pode ter alguns inconvenientes, né? Mas sabendo colocar, as pessoas têm que ter o hábito de aplicar o ácido e ficar olhando para a pessoa. Tem gente que tem o hábito de colocar o ácido, são 5 minutos, vou lavar uma cubeta, vou cortar algodão, não olha para a pele da pessoa. Cada pele age de uma forma diferente. Então, tem pele que você coloca o ácido e em 2 minutos a pele já ficou branquinha, ou seja, já está na hora de você neutralizar aquele ácido. Então, tem que ficar de olho direto numa pele quando você aplica um ácido, um peeling, tá? Então, às vezes, os inconvenientes que a gente tem, as intercorrências, são por conta disso, né? A forma que você, às vezes, não preparou essa pele para utilizar aquele peeling, a pele não estava adequada para aquele momento, então nem sempre a pele está preparada para usar um ácido. Então a gente tem que ter toda uma preparação dessa pele. Pode passar, Vinícius. Aqui o ácido azelaico, né? Então muita gente fala, eu usei muito azelã, né? Que é uma pomada que vende muito nas farmácias. O azelã é a base de ácido azelaico, né? Que é produzido por um fungo. Então, o ácido azelaico também vai ter uma ação anti-inflamatória, uma ação bactericida, vai ter uma ação despigmentante em alguns momentos, porque ele vai ter um controle também da ação anti-inflamatória. Um dos processos que eu já falei também aqui hoje, que causam processo de hiperpigmentação é a inflamação. Então, se eu desinflamo, eu vou ter uma chance menor de hiperpigmentar aquela pele, e ele vai ter uma ação também a nível de glândula sebácea. Tá? Então, ele é um ácido bem interessante de ser trabalhado também. Algumas pessoas têm alguns tipos de eritema quando utilizam, né, o ácido azelaico, mas é um eritema bem transitório, tá? A gente tem hoje muitos ativos que podem substituí-lo, né? Mas não deixa de ser um recurso que a gente pode estar trabalhando também sem problema, tá? Depois dessa experimentação, ele é bem interessante. Pode passar, Vinícius. Vinícius, controla aí meu tempo para me dizer como é que tá, viu? Aqui o lactobiônico, né? Então eu estava falando da gluconolactona um pouquinho no começo, mas nós temos o ácido lactobiônico, que é a gluconolactona com lactose, tá? Ele é um polidroxiácido, tem uma ação antioxidante, então é muito ativo antioxidante, né? Ele vai ter uma ação específica no processo inflamatório. A gente vai depois marcar
né, um curso só sobre ativos para que vocês conheçam bem essa parte mais a fundo, mas um dos processos que a gente vê toda uma cadeia acontecendo é a oxidação. Radical livre é a pior coisa que tem para a gente, se a gente for analisar. Então, as oxidações que os radicais livres promovem causam inflamação, causam desestruturação em várias organelas, né, celulares, e com isso eu vou ter o quê? Vários processos, dentre eles o processo inflamatório, tá? Então, quando a gente consegue controlar essa oxidação, a gente consegue também, por consequência, ter uma melhora naquela pele, tá? Então, o lactobiônico, ele tem uma ação específica, bem legal, antioxidante, também tem uma ação hidratante. Lembrando o que é ação hidratante, não é colocar água na pele, né? Se fosse assim, a gente tomava banho, a pele ficava hidratada. Ação hidratante é aquela ação onde eu vou tomar água, né, fazer ingestão de água, e vou usar ativos que vão fazer o quê? Com que essa água que está presente na minha derme suba ali para a junção dermoepidérmica. E aí eu vou ter o quê? Aquela sensação de turgência na pele, que é o que o hialurônico faz, o que a gluconolactona e o que o lactobiônico fazem também. Tá? Então ele é bem interessante de ser trabalhado. A gente vê muita empresa de dermocosmético com lactobiônico na composição, principalmente para a pele acneica, na linha acneica, porque ele é indicado para pele com rosácea, por exemplo, e para a pele acneica, que deixa de ser uma pele sensibilizada, tá? Pode passar, Vinícius. Pode passar, pronto. Hoje, tem um outro também muito legal, que é o peróxido de benzoíla, tá? Esse ativo, ele ficou um bom tempo sem ser trabalhado, mas muitas pessoas já começaram a utilizar, né, novamente. Tem muito estudo legal, a gente até apresentou um trabalho no Estética In, acho que uns 3 anos mais ou menos, sobre essa ação do peróxido de benzoíla. E a gente teve até uma premiação por conta desse trabalho. O peróxido de benzoíla tem uma ação específica em relação à oxigenação, tá? Então, suas moléculas vão atuar liberando oxigênio. Se eu libero oxigênio, eu vou estar atuando em cima da bactéria, que é anaeróbica, tá? Então, eu vou tornar o ambiente completamente inapropriado para ela. Em resumo, é isso. Então, o peróxido de benzoíla, ele vai ter toda uma reação química em contato com a nossa pele, onde vai ter essa liberação de oxigênio e eu vou oxigenar mais aquele tecido. Oxigenei, eu não vou ter uma ação da bactéria, que é a Cutibacterium, que a gente já falou aqui sobre ela. Pode passar, Vinícius. O zinco, né? Então, o zinco, ele vai ter uma ação, né? Até perguntaram o que seria bom para se trabalhar. Gosto muito do zinco, né? O zinco, ele é muito encontrado em loções secativas, em máscaras secativas, né? Em até mesmo loções mais cremosas também, porque ele vai ter uma ação antimicrobiana, anti-inflamatória, então ele vai atuar em vários momentos, tá? Durante o processo da acne, tanto da inflamação quanto do processo da acne propriamente dita, tá? Então ele vai ter uma ação, ele vai inibir, né, a lipase da bactéria, ou seja, vai inibir que essa bactéria consiga ter uma manifestação mais adequada, vai atuar também na superoxidismutase, tá? Vai ter uma ação anti-inflamatória, vai atuar lá inativando a 5-alfa-redutase, que é uma enzima também inflamatória, tá? E vai atuar também lá diminuindo a ação do hormônio da insulina, que a gente falou no comecinho, né? Que o hormônio da insulina é altamente inflamatório, tá? Né? Porque vai ter uma ação em cima da glicemia, tá? Então, já ouvi falar no Verochique, já é do anis, né? Também é bem legal, muita gente usa, né? O Verochique também, ele é extraído do anis, é bem interessante também. Eu nunca usei, tá? Mas eu já vi amigas utilizando com resultados bem legais, tá? Mas eu nunca utilizei, não. Tá? Então, o zinco, ó, eu gosto muito do zinco porque ele está presente na loção secativa. Então, tem loção secativa com zinco lactobiônico, ou seja, um controlando a oleosidade e o outro hidratando aquela pele. Então, eu consigo ter todo um equilíbrio naquela região, tá? Pode passar, Vinícius.
O outro é o licopeno, né? Então, o licopeno ele vai estar em muitas frutas, né, de cor avermelhada, muito encontrado no tomate propriamente dito, tá? Então, tem linhas da BioAge, tá? A BioAge, ela tem um produto à base de extrato de tomate, ou seja, rico em licopeno. Licopeno é um antioxidante bem potente, tá? Então, tem muitas linhas também de dermocosméticos que trabalham com o licopeno. Então, ele vai ter aquela ação antioxidante, controlando todo aquele processo que eu falei a nível de organelas celulares. Pode passar. Argila verde como hidratante, não, Sônia. A argila verde, é até bom falar em argila, que eu vou falar agora de óleo essencial. A argila verde ela vai ter uma ação, né, de controle de oleosidade, além de ela vai ter uma ação também de colocar os oligominerais mais secativos. Oligominerais, né? O que a gente pode falar de argila? Né? A argila, eu sempre falo, ela tem uma ação de adsorção e absorção. Então, primeiro ela limpa o local, depois ela coloca o que tem de importante naquele local. Como é que ela limpa? Controlando a oleosidade, tá? E depois que ela limpou aquele ambiente, ela vai colocar os oligominerais presentes nela. Então, ela tem os minerais que nós já temos no nosso corpo, então vai ter aquela biocompatibilidade bem interessante. Hidratar não, tá? Tem que saber a procedência da argila, tá? Porque a argila é extraída do barro, né? Então tem que ver se foi o ideal é que seja de uma empresa de dermocosmético, porque teve todo um processo de depuração daquela argila para não ter nenhum tipo de infecção por conta daquilo ali, tá? Nós temos 2 óleos essenciais que eu selecionei aqui, tá? Melaleuca, né? Tea Tree. Todo mundo tá falando de melaleuca. Melaleuca tem uma ação antibiótica, anti-inflamatória, tá? Consegue controlar também a produção de comedões e também o processo inflamatório em relação à irritação da pele. E o alecrim, ele é legal porque ele vai ter uma ação contra o estresse oxidativo, porque ele vai liberar mediadores específicos que vão controlar a liberação de radicais livres, ou seja, eu vou ter um controle da melhora do estresse, que é um dos fatores que vai desencadear a acne, e vou ter a melaleuca também como ação anti-inflamatória, bactericida, dentre outras coisas, tá? Então, muita gente está associando a argila com esses 2 óleos. Tem linhas de dermocosméticos também que tem esses óleos na composição também, né? A La Vertuan, ela tem uma linha uma específica para controle de oleosidade, que é toda a base de óleo de melaleuca, tá? Como também você pode comprar o óleo de melaleuca e também está associando, né? Fazendo todo um processo com outros produtos também. Pode passar, Vinícius. Acho que era só. Pronto. E aí temos os hidratantes, né? Já falei do hialurônico, né? Temos também a aveia coloidal e o aquaporine, que são ativos que vão estar. O aquaporine ele foi extraído do canal de aquaporine, então ele vai ter aquela ação de controlar também o processo de hidratação, vai tentar preencher aqueles espaços que estão, aquelas lacunas que estão aumentando mais, puxando aquela água que está presente na pele, para poder ter um efeito de hidratação bem interessante. Então, tem um resultado bem legal, né? Dentre outros, eu escolhi esses 3 aqui para poder vocês conhecerem um pouquinho, tá? Pode passar. Não sei se tem mais alguma coisa. Pronto, nutricosméticos. Sempre falar, gente, estou trabalhando com tópico, tenho que trabalhar com nutricosmético, tá? Não adianta mais a gente não querer mais trabalhar o in e o out, tá? Trabalhe internamente, trabalhe externamente. Então, sempre trabalhar com nutricosméticos. Pode passar, Vinícius. Que vão ter ação tanto a nível capilar, quanto a nível facial, a nível corporal. Então, você consegue realmente repor o que aquela pele está precisando, o que aquele organismo está precisando. E você consegue realmente ter uma ação legal de controle daquela região também. Então, hoje, é bem interessante a gente estar orientando os pacientes, né, os clientes, pacientes, a fazerem uso de nutricosmético. Então, vocês podem pedir para manipular zinco. Eu sempre falo muito do zinco com oleolá. Oleolá é um ativo extraído da oliva, né, da azeitona, que tem uma ação clareadora já comprovada. O zinco tem ação secativa, então tem já... Eu sempre manipulo na Farmavie o oleolá com zinco
e tem uma ação tanto a nível de controle de oleosidade como a nível de clareamento da pele, aquela pele que já está ficando hiperpigmentada por conta do processo inflamatório, tá? Pode passar, Vinícius. Acho que esse é o último, né? Pronto. E era o que a gente tinha para falar, né? Um pouquinho sobre acne, para vocês terem um pouquinho, né? Um pouco mais a hipercromia é ótimo, o Odeolar é ótimo, né? Para que vocês tivessem um pouquinho de, né, ideia, um pouquinho do que a gente pode estar falando sobre acne. Aqui foi só um apanhado bem rápido, né? Não dá para falar muita coisa, porque senão a gente ia ficar até tarde, altas horas. E então o Vinícius falou, Carlos, vamos fazer uma aula bem, né? Uma aula de uma hora e pouco, para a gente conseguir mostrar um pouquinho para os alunos o que a gente pode falar em relação à acne, tá? Tem outros, né? Tem outras coisas que a gente pode estar acrescentando também, mas isso aí a gente pode estar pensando em um outro momento, tá bom? Quer falar alguma coisa, Vinícius? Não, vou só deixar aberto para quem quiser fazer mais alguma pergunta, ou quem quiser para deixar disponibilidade aí para as pessoas, ou pelo chat, ou por áudio, se quiser, fiquem à vontade. E é para a gente ver aí, né? Se alguém... Tá. A Sônia já perguntou em relação ao protetor solar. Protetor solar, o ideal é que tenha hidratante, né? Agora tem que observar o veículo desse protetor solar, tá? Para poder não ser um veículo oleoso, tá certo? Essa Tainara é suspeita falar isso. Então, eu gosto muito do protetor com Belides. Belides é um clareador, então você já consegue fazer um clareamento protegendo. Vocês podem fazer também uso de protetor solar com hialurônico, já tem como manipular. Fora outros ativos que tem também, que podem ser utilizados, né, também de industrializados, que também tem controle, né, de oleosidade, além de fotoproteger, tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Laiane. Nada, gente. Falaram no decorrer da aula, né, da apresentação, né, Vinícius? Aí já. Isso aí. Pessoal, nós vamos ter essas aulas esporádicas. Toda semana a gente está tendo aula. Inclusive, a gente já tem uma programação aqui a partir da próxima semana, já com várias aulas. E eu vou passar para vocês. Mas fiquem ligados aí. A Carla, qual é o teu Instagram? Só fala aí para o pessoal me seguir, todo mundo me seguir que está aí, com as novidades aí que você dos seus cursos, das aulas. Sim, aproveita aqui para falar que a professora Carla, em julho, lá na Ceará Físico, provavelmente a gente já está saindo aí da pandemia. Nós temos um curso, gente, lá na Ceará Físico, que agora é Brasil Físico, até eu me confundo. Que julho e janeiro é um curso de fisioterapia dermatofuncional e estética cosmética. De 4 dias, são 2 dias, é uma imersão em fisioterapia dermatofuncional facial e outros 2 dias corporal. Então, a Carla pega todos os equipamentos, todas as melhores tecnologias relacionadas tanto à área facial corporal e faz essa imersão aí para que vocês possam aprender dentro desses 4 dias. Tirando todas as dúvidas, o curso é 100% prático e eu aproveito aqui para convidar todos vocês a participarem aí com a gente, né? A professora vai ministrar esse curso em julho. Então, nosso Instagram ainda é @cearafísio. Então, adicione, sigam o Instagram e todas as novidades a gente tem aí no site, que é cearafísio.com.br. E o seu Instagram, Carla, só fala aí pro pessoal se tiver a divulgação de alguma coisa. Pronto, Carla Cristina Godinho. Né? A gente está realmente pensando nesses cursos, né, Vinícius? Depois, quem quiser também alguns outros cursos, sugestão de outros cursos, também pode estar falando comigo, falando com o Vinícius também através do Insta, para a gente, né, pensar em cursos diferenciais. Está precisando fazer um curso de peelings também. Então, a gente pode também estar pensando nisso, né, com vocês. Esse curso de julho, né, que a gente fala que é um curso de formação, as pessoas, geralmente a gente tem um dia só de equipamentos, os recursos mais modernos, a gente tem parceria
com todas as empresas de dermocosméticos e as empresas de equipamentos também, né? Então a gente tem criolipólise, criofrequência, ondas de choque, depilação a laser sempre presente nesses cursos, né? Com as empresas sempre bem disponíveis para a gente. Então a gente depois vai estar, né, já começando a fazer a divulgação, né, Vinícius, desse curso. Sim, gente, essa aula a gente vai disponibilizar ela no nosso, se vocês quiserem rever, no nosso canal no YouTube. Então procurem lá, no YouTube é Brasil Físio. Então nós vamos, quando eu baixar ela aqui, eu vou carregar lá no YouTube essa aula, tá bom, pessoal? Então curtam lá o canal. Qualquer dúvida, na bio do Instagram da Serafísio, tem um link do canal do YouTube para vocês. E também nós temos também um grupo, tanto no Instagram como no WhatsApp, que a gente envia todo dia artigo, aulas, livros, e-books para vocês aí. Então participem. Tem também lá no link na bio do Instagram. Tá bom? É isso aí, né, Carla? É isso aí, gente. Um prazer enorme. Ritinha, nunca mais tinha visto a Ritinha, Laiane, um monte de gente aí que eu nunca mais tinha falado, né? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, né? Agradeço demais. A gente vai se falando aí, qualquer coisa só. Eu sempre falo, faz sinal de fumaça, dá um grito, chama no WhatsApp, no Insta, que eu tô por aqui, tá certo? Muito obrigada. Obrigada de novo, Vinícius. E até a próxima, se Deus quiser.